Olá, meus amigos, que a paz do nosso Criador Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os seus entes queridos. Nós estaremos aqui hoje iniciando uma jornada de algo que aconteceu alguns anos atrás. Na verdade, é muitos anos atrás, mas alguns poucos anos atrás isso se reacendeu dentro de mim. Desde pequeno eu tive uma inexplicável curiosidade de querer saber, qual é o nome do nosso Pai, o nosso Criador. De uma forma inexplicável eu sempre soube que as palavras Deus ou Senhor não eram nomes. E naquela coisa de criança eu sempre pensava, puxa, mas será que ele tem um nome, um nome como as pessoas têm? Paulo, Rafael, Ricardo, José, Rodrigo, será que ele tem algum nome? E na época as pessoas não sabiam me responder a respeito disso. E o tempo foi passando, entrei na minha adolescência, onde aconteceram algumas coisas na minha vida e eu realmente conheci ao Pai. Circunstâncias me levaram até o encontro com Ele, que não vem aqui ao caso, mas de uns 3 anos para cá, isso brotou dentro de mim novamente, porque eu sempre lia na Bíblia, nas Escrituras, Abraão invocou o nome do Senhor, e Moisés invocou o nome do Senhor, e os sacerdotes invocavam ali o nome do Senhor. Mas que nome? Cadê esse nome? Deus não é um nome, porque a Bíblia fala Deus, deuses, é um título. E Senhor também não é um nome. Por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa mais velha na rua, a gente chama de Senhor ou Senhora, Então isso brotou dentro de mim de uma forma grandiosa, inexplicável, e eu entrei numa jornada que foi uma coisa maluca, uma coisa realmente, uma jornada espiritual, de uma busca insaciável de descobrir o nome do nosso Pai. E como a Bíblia diz, buscai e achareis, batei e vai se abrir. E eu achei, encontrei, talvez ainda não com uma exatidão completa, mas assim 99,9999% de acerto. O nosso Pai mostrou para mim, como tem mostrado a muitos outros. Eu percebi nessa minha busca que existem, o próprio Pai está colocando isso dentro dessa geração, uma busca em querer saber o nome dele, porque isso com certeza não vem de nós, vem lá do alto. E talvez porque venha algo aí pela frente, Parece que estamos aí caminhando para uma reta final. Não sei, não posso dizer com certeza, mas eu acredito que algo está para acontecer. E o nosso Pai quer uma relação mais íntima. E eu sou muito grato porque na nossa geração isso está acontecendo. Ele está revelando o nome dele novamente para aqueles que o buscam, para aqueles que o procuram. Eu acredito que esteja se cumprindo em nossos dias o que foi escrito através do profeta Ezequiel. O nome original dele é Ezequiel, El de Elohim. Eu vou explicar isso também mais para frente. Ezequiel 39:7, na original da Torá. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, mas na Torá está escrito assim: e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios, que somos nós, os não hebreus, os não israelitas, saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Bom, para começar, toda vez que a gente lê na nossa Bíblia Deus ou Senhor, na Torá, nos textos originais, está escrito o nome do nosso Pai. Senhor é o nome dele, o nome que Adão sabia, os descendentes de Adão sabia, Enoque sabia, Hanor era o nome dele,
né? Noé, Noá era o nome dele, né, original. Eles sabiam esse nome, todo mundo sempre soube, né? Abraão, né? O nome dele na verdade era Abraham. Jacó, o nome dele original era Yaakov. Isaac, Itzhak era o nome dele, todos eles sabiam. A Bíblia diz que eles invocavam o nome do Senhor. Então toda vez que você lê Senhor na Bíblia, está o nome de Deus lá. E quando você lê Deus, é Elohim. Elohim é como os hebreus, né, os judeus hoje, eles se referiam à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, quando você lê Deus, está se referindo Elohim, é a Trindade, são os três. E quando você lê Senhor, é o nome do Pai. Tá ok? Bom, entendido isso, nós vamos entrar agora num outro ponto. E você deve estar se perguntando, mas por que o nome do nosso Pai não está nos textos bíblicos? Isso, você pode ter certeza, são dois fatores. Uma mão suja espiritual, né, dos inimigos de Deus, né, Satanás, Lúcifer, né, e seus demônios, os anjos caídos. E também a mão do homem, influenciado por por uma maneira de agir de Satanás. Porque os nomes, principalmente os nomes bíblicos, né, os nomes hebreus, eles carregam toda a essência de uma pessoa, está embutida no nome dela. E isso começa com o nome do nosso Pai e o nome do Filho. O nome deles carregam toda a essência da existência deles. Então isso é algo muito importante. E os hebreus, né, os israelitas, depois que Jesus morreu, né, e ressuscitou e partiu para os céus, é óbvio que o Evangelho, né, as palavras de Jesus se espalharam pelo mundo inteiro, como ia acontecer, era inevitável. E isso acabou fazendo com que despertasse o interesse da humanidade em querer saber a história, né, desse homem que passou pela terra, que mudou tudo, né, era o Filho de Deus aqui na terra. E despertou uma curiosidade das pessoas em querer saber a história, né, do povo desse homem. Quem é o Deus dele, o Deus que ele tanto fala. E isso gerou também uma curiosidade de querer ler as escrituras que contam a história do relacionamento desse Deus com a humanidade. E é óbvio que o nome de Deus está nas escrituras. Sabendo disso, os israelitas, né, os escribas e fariseus, né, daquela época, pós Jesus, eles tomaram uma decisão de esconder isso dos gentios, nós, aqueles que não somos hebreus. Porque eles consideram o nome do Pai algo santo demais para que nós soubéssemos, entendêssemos e pronunciássemos. Eles nos consideram de uma certa forma indignos disso. Então, quando as traduções foram feitas para as nossas línguas, eles deram um jeito de que aonde houvesse o nome do nosso Pai, né, isso fosse trocado por um título. Isso foi feito de uma maneira suja, isso é mentira, porque o nome do nosso Pai e do Filho dele é a nossa herança, carregam toda a essência dele. Veja, como é que você vai ter um relacionamento com alguém se você não chama ele pelo nome? Você tem a sua esposa, o seu marido, você não chama ele por um título. Ó, meu senhor marido, ou minha senhora esposa. Não, você chama pelo nome. Entendeu? Isso é intimidade, isso é uma demonstração de carinho, de respeito. E eles deram um jeito de tirarem isso. Eles criaram uma série de coisas esquisitas. Eu tenho certeza que isso foi influência de Satanás, né? Eles criaram leis que se alguém, né, a partir daquele momento ali em que ela estava havendo uma busca de estrangeiros, né, de gentios pela palavra, que eles criaram uma norma, né, que se alguém pronunciasse, né, o nome do Pai,
não teria direito à vida eterna que viria. Olha a gravidade da coisa. Você não teria direito à vida eterna e você deveria ser condenado à morte se você pronunciasse o santo nome do Pai. Isso foi uma série de coisas que eles inventaram para criar essa barreira. Então, os israelitas, né, os hebreus, pararam de pronunciar o nome de Deus em público. Aquilo foi se escondendo, e as escrituras não foram traduzidas com o nome, né, foram colocados títulos, e isso foi passando o tempo e foi se perdendo, né? Então criou-se também uma série de outras interpretações que vocês ouvem por aí, como Jeová, Javé, né? Inclusive o nome do filho pra gente também chegou diferente do que era original. Pra gente chega como Jesus, e você veja que a língua J, ela surgiu na humanidade cerca de 500 anos depois que Jesus andou pela Terra. Então o nome dele, para começar, não tinha nem J, né, de Jesus. Então é uma confusão criada, uma coisa realmente maligna, para sujar realmente a palavra e o nosso relacionamento com o Pai. Aí você diz para mim: poxa, mas será que Deus então não ouviu as minhas orações? Eu não tenho uma intimidade profunda com Ele porque eu chamo Ele de Deus, chamo Jesus de Jesus? Não, definitivamente não. Porque o nosso Pai conhece o coração das pessoas que o buscam. Ele sabe que para nós chegou com esses títulos. A palavra nos chegou assim, com Deus, né, Senhor, Jesus, os nomes, né, não de uma forma original. E Ele olha o coração. Então fique tranquilo, né? Isso que eu estou fazendo aqui é um propósito que Deus colocou no meu coração para que você, né, saiba qual é o nome dele. E se você tomar uma decisão, né, de usar os nomes originais, eu tenho certeza que ele ficará muito feliz. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer grandiosamente a sua intimidade com o nosso Pai. Tá ok? Bom, então vamos lá, sobre o nome do Pai. O nome do nosso Pai, ele é composto de 4 letras, né, que é o famoso tetragrama, que talvez alguns de vocês já tenham visto na internet. E esse nome carrega toda a essência do nosso Pai. Eu vou explicar para vocês como se pronuncia, o que significa o nome, a maneira certa de pronunciar, né, até onde o nosso Pai aqui me mostrou, depois de alguns anos de pesquisa, de oração. E o Pai realmente fez um trabalho fantástico. Ele foi colocando tudo na minha mão, exatamente como ele diz na palavra dele, né, que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. E então eu vou explicar para vocês tudo que ele me mostrou até hoje. Essas 4 letras, que são o Yad, Rei, Vav e o Rei, elas se pronunciam de uma certa forma, né? O Yad, o Yod, né, é a som de H, o Rei, AH, o Vav, é som de U, e o Rei, o AH. Quando você junta essas 4 letras do tetragrama, elas formam uma palavra, um nome. E esse nome, ele se pronuncia exatamente dessa maneira. Este é o nome do Pai, tá? Se pronuncia assim: Yahweh, 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 Yahweh. Você veja que no meio ele tem um som de seria quase como se fosse, sabe quando você come uma pipoca e ela fica presa na tua garganta lá atrás e você fica tentando tirar ela, não chega a ter tanto um som de R, né, aquele, mas é um esse do meio do nome do nosso Pai é o sopro da vida, está embutido no nome dele. É algo realmente maravilhoso, fantástico. Yahweh,
Yahweh, né? Esse nome, ele quer dizer eu sou. Eu sou, né? Aquele que é, aquele que foi, é e sempre será. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Nós precisamos entender que a língua hebraica é a língua da criação. Eu acredito que é a língua, né, que o nosso pai fala, né, o hebraico. O hebraico foi a única língua que não foi corrompida naquele episódio da Torre de Babel, né, onde o nosso pai confundiu a língua dos homens. Eles estavam tentando construir uma torre que chegasse até os céus, né, o homem na sua ganância já é completamente influenciado pelo diabo. Naquele episódio o pai confundiu a língua, mas a língua hebraica foi preservada. A língua hebraica é a língua que Adão falava. Adam, o nome dele era Adam. Pra gente chegou como Adão. Então a língua hebraica é a língua da criação. É a língua do nosso pai. Então, veja, o seu nome aqui no Brasil, ele não muda lá fora, né? Você, por exemplo, vamos pegar um exemplo, você se chama Maria. Nos Estados Unidos, Maria é Mary, mas você é brasileiro, você se chama Maria. Você vai chegar lá fora, você vai dizer, o meu nome é Maria. O americano não vai dizer Mary, ele vai dizer Maria. Maria, ele vai tentar falar Maria com o sotaque dele. O nome não muda, né? Isso vale para o nome de Jesus, né? O nome dele não é Jesus, chegou pra gente como Jesus. Isso é uma interpretação de uma tradução. Você não traduz nome, você não translitera nome. O nome é, o nome da pessoa é tal, Paulo, Pedro, João, Tiago, não sei, né? Aqui se fala Tiago, mas veja, nos nomes hebraicos, né, não é José. José é no Brasil, a gente fala José, mas é Yosef, né? Jacó não é Jacó, é Yaakov. Judá não é Judá, é Yahudá. Explicando sobre o nome do pai, Yahweh. Você vai levar um tempo para aprender a falar isso, mas com certeza você vai pegar. Yahweh. Os hebreus também chamavam ele carinhosamente de Yahu, né? Yahu. Como, por exemplo, chamar Bruna de Bru, ou Michele de Mi, né? Ou Mi. Em vez de falar Michele, você fala carinhosamente Mi, vamos ali comigo tomar um sorvete? Então eles chamavam o pai de Yahu. E é por isso que você vê nos nomes originais hebreus, né, que o nosso pai fala. Ele falou para eles, põe o meu nome no nome dos seus filhos. Muitos dos profetas possuíam essa referência, possuíam o nome do pai embutido nos nomes deles. Você veja que Isaías se chamava Yeshayahu, Yahu de Yahweh. E Yeshayahu tem um significado. Yahweh é o nome do nosso pai, significa eu sou. Yeshayahu, que é Isaías, significa salvação de Yahu, ou salvação de Yahweh, né? Yahu é a abreviação de Yahweh. Jeremias, olha, você veja, para a gente chegou Jeremias. O nome dele era Yirmeyahu, como Isaías, Yeshayahu. Jeremias é Yirmeyahu, que significa exaltação de Yahweh, né? Exaltação de Yahweh. E o nosso Messias, nosso Salvador, é Yahshua. Alguns falam Yahusha, né? Por causa do Yahweh, mas na verdade era Yahshua, que significa Yahweh salva. Veja o que significa o nome do nosso Messias. Yahweh salva. Jesus, né, Yahshua, tem o próprio nome do Pai embutido no nome dele. Por isso que o nome dele está acima de todo nome, porque ele tem o nome do Pai, uma referência ao nome do Pai. É por isso que ele fala, em meu nome vocês vão curar enfermos, expulsar demônios, vocês vão fazer coisas grandiosas. Em meu nome,
O nome de quem? O nome do Pai. Essa foi uma das missões do nosso mestre, né? Nos passar o nome do Pai. Então, até então, os dias de Jesus era uma coisa normal, né? Então, os dias de Yahshua era uma coisa normal você pronunciar o nome do Pai. Era uma coisa corriqueira, claro, com todo respeito, né? Eles tinham, né? Como diz o 7º mandamento, né? Yahshua não tomará por inocente aquele que ficar falando o seu nome em vão. Então você precisa ter cuidado, temor e tremor ao usar esse nome. Então é esse, né? O nome do nosso Pai é esse, Yahshua, tá ok? Elohim é quando é o Pai, o Filho, né? O Espírito Santo. E Yahshua é o nome do Filho, que quer dizer Yahshua salva. Yahshua. Também tem o no meio aí, tá vendo? Yahshua. Yahshua. Alguns falam Yahusha, mas é Yahshua. Tá ok? Então, aqui está uma introdução para que vocês entendam como funciona o nome do Pai. Esse é o nome dele, esse é o nome do Filho. E aqui então nós podemos prosseguir para a leitura das Escrituras usando os nomes originais. Vocês vão perceber a diferença que vai fazer ler a palavra do Pai, escutar ela, né, com os nomes embutidos, como está na Torá, como Moisés, né, no original o nome dele era Moshe, como ele escreveu. Você vai ver a diferença que você vai ver, né? Infelizmente nas Escrituras aqui também o Pai me mostrou que existem, né, algumas diferenças, né, de interpretação de texto, ocorreram alguns erros de interpretação, de tradução. Agora nós vamos ler novamente, né, aquela profecia de Ezequiel era o nome dele na verdade. Olha agora como é que fica na original da Torá. Fica assim, ó: eu farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Esse El de Israel é de Elohim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que os anjos se chamam Gabriel, né, que é Gadriel, Rafael, né, Miguel, tudo com El, com EL no final, né, que é uma referência a Elohim. E Ezequiel, né, um profeta, também tinha essa referência. Então ele diz assim: farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios, que somos nós, saberão que eu sou Yahshua, o santo de Israel. Você veja que quando você põe o nome do Pai, a palavra parece que até que ganha mais vida, mais poder, né? Então é isso, pessoal. Então está aqui explicado a pronúncia do nome do Pai, o que significa o nome do Filho. Então agora nós podemos iniciar, né, compreendido todas essas coisas. Eu estou aqui fazendo de uma forma bem, né, resumida. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo uma descrição de alguns vídeos que o Pai trouxe até mim. Infelizmente os vídeos estão todos em inglês, né? São pessoas que falam idioma inglês que o nosso Pai está usando para explicar de uma forma mais aprofundada, né, o nome, tudo, né, na palavra, né, nada de achismo, né, tudo na palavra. Então eu, como entendo inglês, eu estou passando para vocês de uma forma aqui resumida, né, o que o Pai mostrou para mim, que é tudo fiel e verdadeiro, né, tudo provado na palavra. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Quem tiver interesse, né, souber inglês, pode estar verificando, né, da onde vem essas informações da própria palavra. Então é isso, minha gente, né? No próximo vídeo nós vamos iniciar a leitura da palavra de Gênesis, usando os nomes corretos, a tradução de uma forma correta. Eu uso aqui a leitura, né, a Bíblia Hallelujah Scriptures. Inclusive a palavra aleluia tem o nome do Pai, não é aleluia, é Hallelujah, Yah de Yahweh. É uma referência ao nome do Pai, essa expressão, tá?
Então eu uso aqui o Hallelujah Scriptures, vou deixar a descrição embaixo. É uma Bíblia por enquanto só em inglês e espanhol, mas ela está traduzida com os nomes originais. É um grupo independente que está fazendo esse trabalho de restauração da Santa Palavra do nosso Pai. Tá ok? Então, no próximo vídeo vamos iniciar Gênesis com a leitura, com as devidas correções, com os nomes colocados no devido lugar. E eu espero que isso seja de um enriquecimento grande para a sua vida, como tem sido para mim. Tá ok? Um beijo forte no seu coração, na sua alma. Que Yahweh, o nosso Pai, né, esteja sempre com você. Que o nosso Messias, o nosso Salvador, o seu único filho e herdeiro, Yahshua, esteja com você, né, nos guiando, nos protegendo. E, enfim, né? Até o próximo vídeo, então. Um grande abraço. Até.